Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Dedicação: é o dia de festa de um certo santo e eu queria doar isso para ele. Sem fanatismo bíblico, por favor. Mas avaliações são bem-vindas. Aviso: eu não possuo meu malvado favorito. Margot não reclamou enquanto a conduziam para sua sala de espera. O garoto lhe entregou o livro que estavam lendo, informando que queria lê-lo depois que ela terminasse. Então não lamba as páginas nem nada. Eles estavam prestes a trancar a porta quando Margot chamou. Espere. Vi? Desculpe pelo que aconteceu antes. Ela não esperou por uma resposta, fechou a porta atrás de si. Sentindo como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros, Margot voltou saltitando para seu lugar e rapidamente encontrou sua página. Vi abriu a porta e a fechou, certificando-se de que não havia nada no caminho da fechadura. Sério, você acha que ela se desculparia só para tentar escapar? Cale a boca. Vi o empurrou, voltando para a sala de reuniões. Margot conseguia ouvir a discussão amigável deles do outro lado do corredor. A mulher elástica estava esperando Bob do lado de fora da cela de GRU. Ele entregou a ela o livro que Dash havia encontrado e pegou o arquivo em suas mãos. Ellen pegou o arquivo de GRU. Então, como vamos fazer isso? Um interrogatório rápido e depois o deixamos na delegacia. Bob estava na metade do arquivo quando percebeu que não era sobre GRU. Isso é sobre Margot. Vamos falar com ele, disse a mulher elástica. Pronto. Bob se apressou para pelo menos ver as outras páginas do arquivo. Me dê um momento, me dê um momento. Ellen revirou os olhos, abriu a porta e puxou o marido para dentro. GRU, disse a mulher elástica enquanto ela e o senhor incrível se sentavam. Precisamos falar com você. E é sobre sua filha. Ah, eu também queria falar com você sobre isso, na verdade, disse GRU, parecendo bastante à vontade. Ele olhou para o relógio com uma atitude displicente. Quando viu o livro de Margot nas mãos da heroína, ergueu uma sobrancelha. Sério? Perguntou a mulher elástica, cética. Bem, deixe-me começar. Acho que você vai se surpreender. GRU grunhiu, sinalizando para ela prosseguir. Ele parou um momento para olhar para o relógio, imaginando quanto tempo a mulher elástica planejava levar para discutir isso. Um tempo depois, a mulher elástica confirmou que não era parente de Margot e passou para outro ponto. Isto, disse ela, agitando o livro. Controle a raiva? Não é o que Margot precisa, ela obviamente não tem problemas de raiva. Foi aqui que ela cometeu um grande erro, tocando a lombada do livro na mesa de metal para provar um ponto. O senhor incrível estava encostado na mesa, completamente entediado. GRU disse a senha e observou enquanto a mulher elástica era lenta demais para perceber o que estava acontecendo e não teve chance de se mover. GRU não era considerado um vilão à toa, sem o velocista para tirar seus pais da mesa de metal ou Vi para protegê-los do choque. Ambos os heróis foram vítimas do sistema elétrico que havia sido colocado na capa do livro de sua filha. GRU duvidava que eles sequer soubessem o que os havia nocauteado. Ele pegou o arquivo que a mulher elástica havia preparado e o guardou em um lugar seguro para olhar mais tarde. O grampo de cabelo da mulher elástica foi útil para destrancar a porta e sair correndo. Em poucos minutos, GRU tinha seu equipamento de volta e uma ideia aproximada de onde Margot estava na base. Enquanto configuravam um de seus dispositivos, as crianças dos heróis ficariam alheias por mais alguns minutos e não saberiam onde ele estava durante esse tempo. A qualquer segundo, sua carona chegaria. Quando ele finalmente conseguiu encontrar a sala com Margot lendo um livro à mesa, GRU teve que se conter. A porta dela estaria programada para disparar, assim como a dele. A diferença era que ele tinha dois heróis que poderiam ter aberto a porta, e ela não tinha ninguém. GRU teve que se abaixar para abrir o painel e desconectar o sistema. Com toda a confusão, a pasta se soltou. Em uma cascata de papéis, a pasta se espalhou em um amplo arco pelo chão. GRU congelou por um momento, em completa descrença de que aquilo tinha acabado de acontecer. E no meio de algo tão importante.
Agarrando o que podia, GRU amassou os papéis e começou a enfiá-los na mochila organizada de Margot. Uma moldura se recusou a dobrar ou caber na mochila, e GRU a virou para ver o quão importante ela realmente era. O vidro da moldura estava quebrado e rachado, com pedaços caindo. A preocupação de GRU com suas filhas se dissipou ao ver a foto. Soltando um suspiro de alívio, GRU sorriu para si mesmo. Como se uma porta tivesse se aberto em sua mente, GRU de repente teve uma inspiração para a nova segurança de sua casa. Algo que manteria o mercenário longe de sua propriedade. Arrombar a fechadura era desnecessário, já que GRU havia pegado as chaves dos heróis ao sair. Margot observou a porta curiosamente, ela tinha certeza de ter ouvido alguém derrubando coisas desajeitadamente lá fora. Marcando a página, Margot se levantou para se aproximar dos ruídos estranhos do lado de fora de sua porta. Alguém derrubou uma pilha de papéis, e ela ouviu distintamente o som de vidro quebrando. Ela fez uma careta de compaixão, lembrando-se de todas as vezes que isso aconteceu com ela. Deixar cair livros, sua pasta quebrando, seus formulários de biscoito escorregando da prancheta. Era sempre um saco ter que pegar tudo de volta, especialmente em um corredor movimentado ou com vento. Margot descobriu quem era pela voz dele quando ele suspirou. Provavelmente por causa dos papéis caídos. Finalmente, o som de uma chave foi ouvido na fechadura. A porta se abriu e GRU entrou. Olá, gatinha, GRU sorriu para ela. Oi, Margot sorriu de volta, seguindo-o para fora e pelo corredor. E os heróis? GRU deixou algo em uma mesa enquanto passavam. Eles estão ocupados no momento. Eu mostro para você mais tarde. Passar sorrateiramente pelos moradores era algo natural para GRU, e mesmo com uma criança a tiracolo, GRU conseguiu sair sem interferência. Olhando para o céu, GRU esperou que seus minions se revelassem. Você fez alguma coisa com os aviões deles? Perguntou Margot. GRU bateu na testa. Não. Mas eu me certifiquei de que eles estariam ocupados pelas próximas horas enquanto nós íamos para casa. Da próxima vez, mencione sua ideia um pouco mais cedo, hein? Margot assentiu, ainda sorrindo de orelha a orelha. Espere, por que eles simplesmente não conseguem nos encontrar de novo? GRU se sentiu reconfortado ao ouvir a confiança na voz de sua filha. Ela presumiu que os heróis não poderiam voltar para eles, em vez de se preocupar com isso. Evidências comprometidas. Tim apontou o avião para baixo. Por horas, eles estiveram circulando os céus esperando que os dispositivos de rastreamento se encontrassem. Levou alguns minutos para verem o sinal de GRU. Mark pulou na frente e tentou assumir o controle enquanto apertava botões aleatoriamente. Eles estavam voando direto para a dupla no chão enquanto os minions lutavam pelo controle. Ah! Ambos os minions gritaram. Mark finalmente pulou para longe do painel de controle e tentou correr para a parte de trás do avião enquanto Tim corrigia a projeção deles. Você acha que eles vão acabar derrubando aquele avião? Margot perguntou honestamente, parecendo um pouco pálida. Não. Eles ainda tinham 30 metros, ou eu teria nos movido. GRU a abraçou enquanto a rampa descia. De volta para casa, GRU deixou suas filhas se abraçarem, chorarem e rirem. Ele tinha quase certeza de que era isso que as meninas faziam quando ficavam com muito medo ou animadas. Uma coisa da qual ele tinha certeza sobre esse ritual era que não deveria ser interrompido se alguém quisesse participar. Ele esperou até a manhã seguinte, enquanto Agnes e Edith assistiam desenhos animados e coloriam, para encurralar Margot. Ela estava subindo as escadas quando ele a pegou. Sim. Margot voltou saltitando para baixo. Eu queria te mostrar uma coisa. GRU abraçou sua filha enquanto subia as escadas. Levou um momento para ele encontrar o azulejo antigo que girava. Esta é uma passagem secreta, melhor do que pular de 6 metros do corrimão, sim. Margot corou, mas sorriu timidamente para ele. Testando primeiro com o pé, Margot pulou destemidamente, deslizando pelo escorregador e saindo da parede atrás da escada. Era pequeno demais para GRU usar, já fazia muitos anos. Descendo as escadas, GRU acrescentou,
Há muitas passagens assim pela casa. Vou te ensinar, mas você não deve mostrá-las às suas irmãs. Elas não estão prontas, podem se machucar. Certo, concordou Margot, ainda sorrindo. Ótimo, agora eu queria te mostrar outra coisa também. Tenho muitas armas por perto, esta adaga, aquela guillotine. Fique à vontade para usar todas elas. GRU abriu os braços. Sua técnica foi boa. O pulo, girando a garota, mas e depois? É isso que você faz agora. A mulher elástica quase não notou a moldura familiar na escrivaninha extra que eles guardavam no corredor. Na verdade, nos 3 dias em que esteve redefinindo a segurança em sua base, ela deve ter passado por ela 100 vezes. Virando, Ellen sorriu para o desenho antigo onde 3 garotinhas seguravam a mão da mulher elástica. Era uma imagem quase fiel do dia em que a mulher elástica e Margot se conheceram, com uma grande exceção. Atrás delas havia uma cela com 2 pessoas espiando pelas janelas, um vilão que Margot a vira capturar e o Senhor Incrível. Pronto, terminamos. Vou revisar isso, provavelmente para deixar os capítulos um pouco mais longos e incluir algumas cenas conforme eu perceber que estão faltando. Escrevi esta história com base em algumas cenas que eu queria juntar,